E aí, Manigold aqui na área, e seguinte. Os jogos em Flash. Só quem realmente vivenciou essa era de ouro da internet consegue compreender o que eu tô falando. Pessoas como eu, como João, como Matheus, como Daniel, como Lucas, como Henrique. Enfim, qualquer pessoa que tenha contato com a internet por volta da década de 2000 a 2010 vai saber do que eu tô falando. A melhor coisa para um jovem que desfrutou desse período era chegar em casa após a escola, sentar na sua cadeira de bar gamer e ligar o seu computador e abrir o lendário Clique Jogos. E diversão era o que não faltava, pois a variedade de jogos era imensa. Você sempre ia encontrar coisas novas todos os dias, pois o catálogo sempre aumentava. E você encontrava de tudo, desde simulação, dress-up, jogos de luta, ou então temas bem mais específicos como jogos de estacional, jogos de poker. E eu, igual muitos outros, era mais um desses jovens que se atochou no mundo dos joguinhos de navegador, mas de um tipo diferente, por assim dizer. Pois sempre que eu ia jogar algo, geralmente eu escolhia um tema em específico para desfrutar dos jogos daquela categoria por um certo período. Então por dias eu só jogava coisas relacionadas a corridas, outras vezes eu optava por jogos de quebra-cabeça e etc. Vocês conseguem entender a lógica, né? E em um desses períodos eu comecei a me interessar bastante pelo gênero de terror. Isso por conta de que na época eu tinha me viciado por Invocação do Mal 1 e Sobrenatural Capítulo 2. Esses que são dois filmes que eu adoro de milhões de jeitos diferentes, apesar de saber de todos os sujos de cabeça e terem se tornado muito sem graça com o passar do tempo. E em um dia comum, tava lá, eu rodando a aba de Clique Jogos como quem não quer nada, e dentro do número excessivo de opções que tinha à minha disposição, eu vejo eles lá, bem tímidos, sem muita expressão, até que eu me deixei levar por um tipo de canto de sereia que eu nem sei se existia. E nesse dia, eu conheci o melhor jogo de terror que eu já pude conhecer na minha vida. The House é um jogo point and click desenvolvido e publicado pela empresa Shintai Studios, uma empresa composta por apenas uma pessoa, o próprio Shintai, um taiwanês de 43 anos que atualmente trabalha na área de design gráfico. Essa última informação me deixou um pouco triste, pois aparentemente faz bastante tempo que o Shintai deixou de trabalhar na área de jogos, o que infelizmente diminui drasticamente a chance de ter um The House 3 lançado futuramente. The House ele tem uma proposta simples e direta. Você é alguém que resolve invadir, por nenhum motivo, uma casa abandonada que pertencia a uma família supimpa que durante os anos 70 foi de churras repentinamente. E após isso, ninguém mais teve coragem de entrar nessa residência maligna novamente. Até que você surge, o cara, e resolve peitar o capeta que reside lá dentro. O motivo de entrarmos nessa casa no meio da noite, nem eu, e tenho certeza que ninguém sabe o motivo. Top histórias dos games já feitas. Eu vou dar o meu cu. Por mais que essa história pareça ser bem inexistente, e uma coisa que eu até concordo, o que realmente brilha nesse jogo é a sua gameplay e sua atmosfera que apenas The House consegue transmitir. A jogabilidade ela é bem simples para se entender. Você tem 5 cômodos para explorar e alguns objetos clicáveis na tela, e para avançar de cenário, você deve interagir com esses objetos para que certos eventos possam acontecer. Mas que eventos são esses, Manigold? Você sabe de que eventos eu me refiro. Eu só tô achando, tá ligado? Mas... Pois é, tá aí a coisa que tornou The House um dos melhores jogos de terror em Flash que já existiu. O seu susto é algo esperado e inesperado ao mesmo tempo. Você sabe que uma hora o jogo vai tentar te dar um susto. Você só não sabe como ou quando isso vai acontecer. O inesperado é uma das partes mais interessantes porque absolutamente qualquer coisa pode te dar um susto. Você pode estar fazendo uma coisa simples, como clicando em uma bola ou uma carteira que do nada algo pula na tua tela sem nenhum aviso prévio, ou uma música parando do nada para algo gritar do seu ouvido, fazendo você se assustar mais com o barulho do que com a criatura em si. Eu acho que eu fui um pouco específico nesse ponto. Não só os jumpscares vão criando um clima terrível, além de vultos ao redor, coisas acontecendo ao fundo quando você está com algum objeto na sua tela, a ambientação escura e a estética do jogo vão ajudando na construção de um clima de tensão no jogador, o deixando aflito, cauteloso e em crianças de 12 anos como eu era naquela época, Ninguém precisa de padrão, cada um extremamente assustados.
demonstrando na prática que um game de quase 20 anos atrás, que pode ser finalizado em menos de 10 minutos, consegue incorporar um clima de terror melhor que muito filme bucha por aí. A atmosfera de The House é um dos pontos mais elogiáveis, com cenários realistas, assombrações e uma atmosfera amedrontadora que envolve cada local, tornando os jumpscares um recurso comum em qualquer coisa de terror, excepcionais nesse game. Além da sua soundtrack, que apesar de simples, sendo composta por apenas 2 toques, mas que é capaz de marcar a mente de muita gente afora. Dá um liga. Mas como nem tudo são flores, há vários pontos que eu critico, principalmente no primeiro jogo. É perceptível que as animações são bem cagadas e isso é inegável. O Shintai ele teve uma proposta de usar pessoas reais para fazer as assombrações, com o intuito de dar um realismo a mais na coisa toda. Na minha opinião, isso não ficou muito interessante, pois todas as assombrações que aparecem ficam muito estranhas. Eu dou de exemplo a mina da cozinha, que tentaram emular uma sombra para esconder o cosplay de Sayori, mas ficou parecendo que passaram tinta preta do torso para cima, além das animações meio travadas em certos locais. Para um jogo de 2005, que logicamente haviam limitações naquela época, não parecia ser algo tão ruim, mas que olhando atualmente é bem estranho para dizer o mínimo. Agora falando da coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida, o jumpscare final. Dando um pequeno spoiler, que nem spoiler é porque esse jogo não tem história, no final do jogo vem essa songamonga na tua direção e te dá um jumpscare. E puta que pariu, que coisa horrorosa! Esse final é totalmente desprovido do clima de terror. O fantasma tem uma das caras mais bosta que eu já vi. Parece que pintaram a cara dela com uma tinta para simular a feição de sofrimento. Com certeza esse é o ponto que mais me decepciona até então, porque independente das animações travadas, os sustos eram sempre mantidos na linha do inesperado, algo orgânico e assustador. Mas aqui não. Aqui você olha pra essa porra e dá risada da cara dessa noia. Mas independente desses problemas, eu posso falar que é uma boa experiência para um jogo de flash de terror. Apesar de bem curto e ter certas falhas, é garantido alguns sustinhos, menos esse. Esse tu vai rir pra caralho. A partir desse ponto do vídeo eu vou tomar uma postura bem mais saudosista, afinal eu amo The House 2 e falar mal desse jogo é o equivalente ao falar mal de Resident Evil 7, isso nunca vai acontecer, então caso eu passe pano para qualquer erro que você vai encontrar nesse vídeo, saiba que eu não me importo, eu amo esse jogo e eu vou passar pano até o fim dos tempos. Vamos continuar. The House 2 foi o jogo que eu mais joguei com certeza, o primeiro eu apenas tive contato anos depois, enquanto eu rodava a internet, e achei ele jogado por ali. E que logo de cara, quando eu joguei, não me agradou muito. Vocês perceberam até pela review que eu dei acima do primeiro jogo. The House 2 era uma evolução nítida em relação ao primeiro projeto do Shintai. 5 anos entre o primeiro e o segundo mostraram a diferença aqui em todos os sentidos. O segundo jogo é como se fosse uma versão aprimorada do primeiro, mas com algumas mudanças na sua estrutura. O número de quartos permaneceu o mesmo, mas com mudanças. Além da ambientação que ficou bem mais detalhada, além dos espíritos que ficaram muito melhores, eu acho até que o Shintai ele pegou um certo trauma de rosto, porque no segundo jogo aqui não tem nada de rosto, tudo é apenas um corpo com efeito de borrão adicionado por cima. Isso não é uma coisa ruim, longe de mim criticar essa beldade do mundo do terror, pois eu prefiro muito mais essa simulação de astigmatismo do que essa porra de novo. A pegada ela se manteve a mesma, agora com uma mini explicação para contextualizar, que de contextualizar não contextualiza porra nenhuma. E continuando com a pira do protagonista que apenas dá a louca e entra na casa sem nenhum motivo. E a partir de agora eu vou dar um foco bem maior na história, que agora sim, temos uma história. A história do jogo ela se desenvolve por meio de cartas escritas ou bilhetinhos espalhados que ofertam um pouco de background sobre os procederes dos acontecimentos que levaram a família a se churrascar nos anos 70. O primeiro cômodo que a gente encontra logo após entrar na casa é a sala de estar. Aqui vemos um quadro da família que mostra o rosto deles e não revela os seus nomes logo de cara. Uma carta escrita pela babá da família, datada do dia 19 de setembro de 64, fala o seguinte: posso sentir algo estranho nessa casa. Na verdade, sinto desde o primeiro dia que vim trabalhar aqui como babá. Tenho tanto medo disso, devo desistir. Depois de um tempinho interagindo com os itens, outra carta surge, agora do dia 4 de janeiro de 65. Às vezes ela falava sozinha, às vezes ela ria à noite, e às vezes
ela chamava alguém. Quem é ela que a babá tanto se refere? A gente vai descobrir isso depois. Após o vulto aparecer, um bilhetinho cai no chão e nele está escrito: ano de nascimento da filha. Ok? Vamos guardar essa informação por enquanto. O segundo cômodo é o banheiro, e aqui nos é revelado que algo aconteceu a uma criança, especificamente o filho ou a filha do casal, que não é detalhado a esse ponto. Como é dito em um bilhete que surge magicamente dentro de uma pia cheia de groselha: eu estou realmente arrependido pelo que fiz a nossa filha. Por favor, me perdoe. E após algumas interações, aparece a palavra "me perdoe" por todo o banheiro, escrito em tinta vermelha. Não só isso, mas aqui vemos a aparição de uma figura masculina que indica provavelmente ser o pai. Será que foi ele que escreveu esse recado? Enfim, até o momento temos duas coisas em mente. Uma fatalidade aconteceu e alguém fez algo. Continuando, o terceiro cômodo é o quarto, e é aqui que começamos a dar nome aos bois. Em um quadro na parede vemos o certificado de adoção, o certificado de Nicole A. Matt, uma garotinha que foi adotada em 1963 por Miley D. Rush e Mary Rush. Acho que é assim que se fala o sobrenome. E aos poucos, alguns bilhetes vão surgindo na parede. Ela gosta de brincar de esconde-esconde. Ela é muito boa em brincar de esconde-esconde. Eu nunca vou achar ela. Ela vem me ver toda noite. Além disso, dentro de uma gaveta, temos um desenho que mostra uma família linda com uma singela assombração do lado da garota. Tudo tá indicando que essa menininha tem um famoso amiguinho imaginário, se é que me entende. Criança adotada, capeta vem de graça. Bom, agora vamos continuar e... joguinho. Esse tipo de genjutsu não funciona mais com ele. Você deveria ser mais... Indo para o workroom, temos dois itens para interagir. O primeiro é um pote de ácido nítrico e o segundo é uma certidão de nascimento. Onde então temos a verdade de que não é um garoto, mas sim uma garota, chamada Aurena Rush. Clicas aqui, clicas ali, um fantasma surge. Diferente do primeiro em que a menina vinha de cima, esse daqui vem de baixo. E juntamente dela vem uma carta. Não aguento mais ver você sofrer assim. Descanse em paz, minha pobre filha. Após a leitura dessa carta, podemos pegar uma chave que dá acesso ao último quarto do jogo, que no caso é a Safe Room. A Safe Room tem apenas uma coisa, um cofre com uma senha de 4 dígitos. E lembra anteriormente que tinha um bilhetinho escrito ano de nascimento da filha? Então, colocando o ano de nascimento, que é a data de 1947, o cofre abre. E lá de dentro só tem um bilhete. Um bilhete que diz: Por quê? Por que eu tenho que morrer, mãe? Eu quero viver. Não importa o que. Bom, agora tenho algumas teorias, e eu posso tentar pelo menos afirmar alguma coisa. A criança no cofre, a carta pedindo desculpas, tudo indica uma coisa: a mãe matou a própria criança. A Aurena provavelmente deve ter nascido doente, e a mãe, por não suportar a dor de ver sua filha daquela forma, tomou a difícil decisão de fazer a bebê ir pro lado errado, para tentar acabar com seu sofrimento, mais especificamente a envenenando com ácido nítrico, uma substância altamente corrosiva e tóxica que é capaz de matar caso não tenha tratamento precoce. Isso em um adulto, imagine um bebê recém-nascido. Essa ideia de envenenamento é implícita pelo potinho de ácido nítrico na bancada da workroom, coisa que quando eu rejoguei recentemente eu fiquei pensando, o que é que esse item vai significar? O bilhete no banheiro que fala "perdoe-me pelo que fiz à nossa filha" representa como ela contou ao próprio marido de seus atos. As interações de Nicole, a filha adotada, com uma pessoa no meio da noite, no qual ela ria, chamava, ou até mesmo aqueles post-its que falam que ela sabia se esconder muito bem, é uma demonstração que a entidade interagia com a filha adotiva, ou então com a sua irmã mais nova. Tudo aparenta se encaixar agora. A questão mais discutível é:
qual o motivo dela ter feito isso? E eu posso dar um pequeno chute. O que na minha cabeça faz mais lógica é que provavelmente Mary sofria de DPP, ou depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma condição de saúde mental que afeta algumas mulheres após o parto. É caracterizada por sintomas de depressão que podem ocorrer nas semanas ou meses que se seguem ao nascimento do bebê. Algumas mulheres podem sentir essa dificuldade em cuidar de seus filhos, ter sentimentos de desapego ou desinteresse pelo bebê, ou experimentar extrema ansiedade em relação à sua capacidade de ser uma mãe adequada. Então minha teoria sugere que Mary, após o nascimento de sua filha, começa a sofrer de DPP e por conta de ter uma filha adoentada, sente o peso de ter que cuidar daquela criança. Eu defendo a teoria de que a Rena ela tenha nascido doente, pois como é dito na carta por Mary, irei poupá-la de seu sofrimento, condiz que nessa mesma época da década de 40, uma das doenças que mais predominou foi a poliomielite, e como não existia uma vacina nessa época ou um tratamento eficaz para combater essa doença, a única solução que tinha era apenas aceitar. Essa parte ela é pura teoria, nada confirma que a Rena sofria de polio. Agora, junto uma criança sem perspectiva de vida com uma mãe psicologicamente abalada, é a fórmula da desgraça. E a mãe, para esconder as provas de seu crime, opta por colocá-la em um cofre, pois assim ninguém conseguiria descobrir a verdade sobre o que aconteceu. Anos depois, em uma tentativa de seguir em frente, a família adota uma nova criança, e o sentimento de revolta surge em Rena, que começa a atormentar os membros daquela família até o seu fim, com todos os membros da casa se auto-passando dessa para melhor. Pois é, para um jogo em Flash com menos de 30 minutos de duração, eu sinceramente não esperava algo dessa magnitude. É uma história bem pesada, e quando eu comecei a me aprofundar mais, eu fiquei com um sentimento bem melancólico para escrever esse roteiro. E novamente eu digo, isso mostra que um game de quase 13 anos atrás, que pode ser finalizado em menos de 30 minutos, consegue incorporar um clima pesado e de terror melhor que muito filme por aí. Como eu disse antes, essas informações sobre a lore são bem escassas, e para tentar montar uma linha dos acontecimentos, boa parte dela é minha teoria, e baseada em puro achismo. Então, caso você tenha alguma ideia que possa ser melhor encaixada, sinta-se à vontade para escrever aí nos comentários. Eu vou estar lendo bastante e eu vou tentar discutir um pouco, sabe? Eu tô começando agora no YouTube, então críticas construtivas são de grande ajuda para melhorar meu conteúdo. Vídeos como esse são bem complexos de se fazer, então caso queira me apoiar com like, com compartilhamento, vai ser de grande ajuda. Manigold na área, câmbio e desligo.